Voltando para o nosso podcast aqui com o Dudu Nogueira. Tempão que eu estava sem vir para o podcast Câmara e Ação. E hoje cheguei, parece até que eu tomei Rivotril. Mas Dudu Nogueira está com a gente aqui, presidente do Sindicato dos Artistas e Espetáculos e... Enfim, ator, trabalha com essa área de arte há muito tempo e como presidente do sindicato, ele já vai contar para a gente como é que está a situação, o contexto, porque parece que tem um imbróglio aí para a legalização do sindicato. Eu conheci Dudu num congresso do PDT, quer dizer, conhecia antes, mas fiquei encantado quando o vi falar. Ele conversa muito bem, é muito bem articulado, é inteligente, é rápido no gatilho e vocês vão sentir isso. Vocês vão sentir como ele é bom. Está aqui com a gente hoje e teve recentemente com o Ronaldo numa reunião onde ele levou um documento. E a gente vai ficar sabendo o que é que ele levou, o que é que tem nesse documento aí com o Ronaldo. Mas também vamos dar um passeio pela história da arte em Alagoas. Vamos ver como é que está a cultura a partir da visão do Dudu, que é o presidente do sindicato. Seja bem-vindo, Dudu, querido Dudu Nogueira. Uma satisfação inenarrável estar aqui com você. Falei. Já há um tempo, né? Já acho que pouco tempo que a gente se conhece, mas já se sente tão íntimo, né? E foi realmente ali naquele congresso do PDT, que foi um congresso, assim, eu acho muito providencial, porque ele tinha o foco da cultura, né? Então, era um congresso voltado a entender o momento da cultura, as perspectivas culturais. E eu fui convidado, assim, foi uma honra estar ali, o nosso vice-governador ali acompanhando tudo que a classe estava levando, e eu levei lá a minha contribuição, a minha pequena palestra, e fui muito bem recebido, assim, mesmo questionando algumas coisas, eu fiquei muito feliz com o posicionamento, assim, de interesse que o Ronaldo demonstrou. E eu acho que ali começou a surgir alguma coisa, algum laço, algumas conversas quanto ao que de fato está acontecendo no meio cultural hoje. E vi, assim, já também pela história do Ronaldo com a cultura, que já criou, por exemplo, o Teatro Linda Mascarenhas, foi ele que criou. Então, assim, com toda a sua história, ele se interessou, e eu acho que pode surgir coisas boas, digo dessa forma. Naquele congresso... Eu quebrei todos os protocolos possíveis ao ponto de assustar a frente de honra, né? Porque a gente tinha índio querendo subir no palco para fazer seu ritual. A gente tinha quilombola querendo falar, querendo discursar, falar da sua situação, que ele tinha tantas outras categorias, né? Tinha idosos, tinha tudo. E eu fui quebrando, até que quase que saí quebrado, mas vamos lá. Dudu, conta aí esse imbróglio, essa situação do sindicato. Não é legalizado ainda o Sindicato dos Artistas? Nossa, E a relação da primeira lei com a ditadura, que loucura é essa? É um sindicato criado lá em 89 e numa época conturbada, né, do Brasil. E o estatuto ele foi determinado pela ditadura na época, né, que era um padrão decidido. E infelizmente esse não podia nada. Era um estatuto extremamente autoritário. A verdade é essa. E de fato criou um sistema no sindicato que que funcionou no começo pelas pessoas que estavam lá, que eram artistas e técnicos maravilhosos, mas depois de um tempo começou a se cair em vícios mediante a sua proposta inicial, né? As primeiras pessoas que estavam lá podiam obrigar o estatuto que fosse, eles estavam lá de coração. A gente sabe que foi feito com muito amor, mas os vícios vieram. E o sindicato lá para 2012, ele deixou de ser registrado, a eleição deixou de ser continuada. Mas mesmo assim, aqueles que estavam lá continuaram a emitir registros profissionais, fazer algumas coisas nesse sentido que dá dinheiro, né? E a gente, eu me aproximei do sindicato através
do Festival Estudantil Teatro de Alagoas, que eu comecei a fazer a curadoria, entrei aos poucos e hoje estou à frente. E sempre foi um festival muito próximo do sindicato. E as pessoas me questionando pela minha proximidade do sindicato, vendo tudo errado ali acontecendo e não fazendo nada. Naquele momento, a gente juntou um grupo com mais ou menos 16 pessoas, entramos com um processo no Ministério Público do Trabalho que questionava a legalidade e tudo aquilo que estava acontecendo. A partir dali, o Ministério Público do Trabalho se posicionou, travando todas as ações, e ali, depois de alguns anos, que não foi um processo da noite para o dia, a gente foi solicitado que fizéssemos uma eleição, e nessa eleição seria eleito o presidente da junta governamental, e foi feita a eleição no MISA, ela é divulgada inclusive no YouTube, e essa eleição ela proporcionou realmente a gente tomar a frente do processo de legalização, que é um processo tortuoso, burocrático e complicado. O sindicato ele possuía muitas dívidas, muitos problemas de legalização, de erros, né, inclusive no seu cadastro. Então, além da grande dívida que tinha, a gente teve uma grande dificuldade de fato poder chamar a eleição de imediato para buscar sua legalização. Tinha que se resolver tudo isso, como junta governamental. E a gente só foi conseguir resolver agora. No ano passado a gente conseguiu de fato cancelar o antigo CNPJ, que tinha toda essa burocracia envolvida, para de fato criar um novo sindicato. E não fizemos isso sozinho, nós estamos desde o começo com a federação e a confederação do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos do Estado do Brasil, o nosso de Alagoas, que de fato acompanhou o processo, e para essa eleição que foi agora começo de janeiro, foram eles que lançaram o edital, tudo, e graças a Deus, assim, com um grupo muito forte, um grupo de artistas, um grupo de técnicos, de pessoas de liderança, nós estamos reorganizando a casa, não da noite para o dia, mas no tempo certo. É democrático? O que é que tem o que é que muda basicamente assim nesse eu sei que o estatuto é uma coisa imensa, né? Mas o que é que você traz, que você destaca de novo assim, que pô, maravilhoso que isso está entrando agora? Eu acho que de maravilhoso é o sistema que o estatuto impõe, que é um sistema presidencialismo autoritário. Poderia colocar dessa forma. Agora o nosso sindicato funciona como um conselho. Eu tenho a representatividade da fala, né, de me colocar pelo sindicato, mas eu não sou o dono da ideia. Eleito sou, porém dependo de autorização de uma comissão, que é em assembleia, é em reuniões periódicas que nós fazemos, mesmo através de redes sociais, mas documentadas para serem oficiais, para tomarmos decisões juntas. E assim, e com consenso conseguir chegar em propostas, em ideias e, de fato, no que vai regularizar o sindicato. Dudu, como é que está a... Respire, toma uma aguinha. Não estou gripado. Como é que a gente tá? Como é que você está vendo a cultura hoje em Alagoas? Só para eu fechar essa questão do sindicato, que eu acho muito importante, sabe? O sindicato, agora a gente fez a eleição dia 10. É importante que todos saibam, a gente convocou o máximo de pessoas possíveis, mas o sindicato ele representa os artistas e técnicos de espetáculo que possuem registro profissional, e a estes têm o direito de se sindicalizar e estar junto participando de todo o processo. Nós estamos hoje levando o nosso todo o processo eletivo a cartório, com acompanhamento de advogado, com acompanhamento de contador, com acompanhamento da federação e com acompanhamento do Cícero Filho, superintendente do Ministério do Trabalho. Então, é importante salientar que o sindicato, em poucos meses, vai estar legalizado. Com autorização do cartório, a gente finaliza a primeira etapa de anos de trabalho, de muita luta. Muito bem, Dudu. Que é foco, objetivo e perseverança. A gente teve e estamos aqui hoje em um momento de vitória. E a partir de agora é a carta sindical.
porque é um documento que diferencia o sindicato politicamente em determinadas situações que temos certeza que em pouco tempo vai estar viabilizando. Como também os registros profissionais, que é um fato que a classe cultural clama pela sua necessidade em termos de elevar a classe cultural, os artistas e técnicos profissionalmente, né? Porque o seu registro é a comprovação do seu trabalho e a qualificação da produção, entendeu? A gente tem que entender que hoje está uma bagunça e a gente está chegando devagar, mas vamos organizar a casa. Além de resistindo, está avançando, né? Isso. Democraticamente e nunca indo atacar os artistas. Nunca. A gente está ali para defender. Aquela ideia de sindicato antigo, de chegar no teatro, para ir lá, ficar cobrando registro. Ah, você tem. E ficar atrapalhando o profissional antes de começar o seu espetáculo. Isso acabou. A gente vai trabalhar com ofício, magia, né, tira a magia. A gente está ali para defender a classe, não para confrontar. Então a gente entende que muitas pessoas têm que se regularizar, mas esse tipo de coisa nunca mais vai acontecer. A gente tem que agir na forma burocrática, de ofício, na legalidade, nunca afrontando aqueles que temos que defender. A gente tem visto e ouvido muitas críticas que essas festas feitas no município de Maceió, principalmente, têm trazido muita gente de fora, né? Muitos artistas nacionais com cachês enormes, e os artistas locais, a gente ouve falar em atrasos de meses de pagamento da apresentação das pessoas. Outros dizem, não, deu uma melhorada, agora já tá melhor, já está pegando mais. Como é que é isso, Dudu, essa relação? Você acha que Maceió está valorizando o artista da terra, que Alagoas está valorizando? Eu acho que, em termos gerais, melhorou muito o mercado como um todo. Eu acho que a gente tem um processo de evolução também mediante do nosso movimento político, do nosso movimento de buscar as melhorias. Não podemos só ficar esperando. Há pouco tempo, né, ano retrasado no caso, né, a gente fez um movimento cultural questionando a atual prefeitura quanto a essa questão dos grandes eventos, do Maceió Verão, do São João, com artistas ganhando mais de 1 milhão por apresentação e os artistas locais não sendo contemplados, os artistas de fora recebendo antecipadamente, os artistas locais demorando até 6 meses, até ano para receber o seu cachê. Então existia um grande desrespeito, assim. A gente entende. E esse barulho que vocês fizeram aí deu certo? Nós fizemos protestos, foram diversas entidades que se juntaram em um momento que eu acho que foi muito importante para a cultura, que gerou diálogo. Nós questionamos aquela gestão, a gestão da cultura municipal de Maceió naquele momento, mas fomos recebidos. Houve diversas situações que não foram resolvidas, que a gente tem ainda questionamentos, mas temos que reconhecer que algumas melhorias aconteceram. Então, eu acho que o diálogo ele é muito importante, mas também o nosso confronto, o nosso posicionamento como artista de ser não protestantes, mas mostrar resistentes. O nosso protesto foi altamente pacífico. Olha só, se ele não estava levando nossos artistas para se apresentar, a gente botou um carro de som debaixo ali da prefeitura e apresentações de 6 da manhã, 5 horas da tarde com os artistas locais. A gente apresenta os artistas para vocês. Não tem problema. A gente apresenta. Se não conhece, a gente bota aqui 2 carros de som no volume máximo. Você vai ver como eles são bons. Foram capoeiristas, foram diversas entidades que entendem que a cultura ela tem que ser vista e também tem que ser produzida por pessoas da cultura, tantos mestres, tantas pessoas capacitadas que poderiam contribuir, mas basicamente as pessoas não tiram da cultura as pessoas que deveriam gerir a cultura. É o que a gente entende. A cultura popular tem sido valorizada. Esse pessoal do foguedo, do guerreiro, do coco, são mestres já com muita história, com muita estrada. Eu lembro que havia uma verba
destinada para essas pessoas, pelo trabalho que elas faziam e pela precariedade mesmo, assim, de grana, tudo. Isso ainda acontece hoje, Dudu? Esse pessoal é respeitado? Eu posso dizer que o governo do estado e a prefeitura, mediante também o clamor da sociedade cultural, viu melhorias. Hoje a gente tem anualmente lá o mestre que ganha, né, um apoio, mas a gente ainda acredita que é pouco valor, né? Eu admito que eu sou um menino nessa história, sabe? Eu tô aqui entrando pela luta, mas ainda tenho muito a aprender quanto a essa questão da valorização do mestre. Estou ali observando. Acredito que hoje que o valor é pouco, que é um salário mínimo, por exemplo, que através da Secretaria de Cultura é dado àqueles mestres que são escolhidos anualmente. Eu acredito que seja pouco pelas necessidades e pelo histórico dessas pessoas e pela contribuição, né? Então eu acredito e eu acho bom você tocar isso, porque foi um ponto que o Ronaldo olhou muito, foi uma questão que a gente colocou. Ronaldo Lessa. E ele parou para olhar isso e falou: sério? Porque também é um vice-governador, é muita informação, mas quando a gente levou essa informação, eu acredito que ele vai olhar com carinho. Me diga uma coisa, como é que você vê os espaços de espetáculo hoje em Alagoas? Porque a gente não só tem Maceió, né, Arapiraca. A gente está preparado para receber e para expor também os nossos artistas num espaço decente, também nessa área? Pois é, Alexandre, olha, eu entendo que há uns anos atrás, acho que ao meu ponto de vista, até o governo do Ronaldo foi se investido muito na cultura. A gente teve ali o Teatro Linda Mascarenhas, a gente tinha o Senarte voando, a gente tinha o Teatro Deodoro que tinha acabado de retornar, reformado. A gente tinha, acho que os espaços culturais, a cultura estava crescendo, a Secretaria de Cultura estava se organizando, né? Como também as prefeituras, eu acho que começou a se crescer um pouco, mas de uns anos para cá eu acho que falta essa aproximação, faltou um pouco essa aproximação, que eu acho que é fundamental para poder a gente ter as políticas públicas com o entendimento de quem vivencia. Exatamente. Eu acho fundamental. Tem que atender, né? Por exemplo, o centro de convenções ali que o Ronaldo criou, né? Aquele centro de convenções abriu um leque imenso para você trabalhar, tanto o turismo de negócio, né? Como espaço cultural mesmo, de shows, né? Aquele espaço Gustavo Leite ali, né? Foi realmente assim um divisor de águas, porque você tem ali um espaço de 1.200 lugares para apresentações de grandes espetáculos musicais. A partir do centro de convenções, a gente começou a receber espetáculos de São Paulo que nunca poderiam vir para cá, porque o Deodoro, pela sua grandeza, ele tem uma estrutura limitada a um contexto. E o centro de convenções, ele abrange mais possibilidades. Então ali você tem, além dos eventos que tem por fora, que é um espaço completo e diversificado, a questão do teatro, Gustavo Leite, assim, foi um pensamento, porque muitos se contentariam só com o Teatro Deodoro, mas tem que ter visão para trazer uma casa de espetáculo daquele nível. E assim, foi um divisor de águas. A profissionalização dos artistas daqui cabe pelo que eles veem. Então você trazendo produções de alto nível, mercado nacional, para um teatro que tem capacidade, você prepara os profissionais daqui para o mercado de fora, inclusive. E você entra na agenda nacional, né? Circuito, exatamente. Agora, me diz, e no resto do estado, assim, por em Maceió, você tem o centro de convenções, Arapiraca agora também tem, né? Você acha que a cultura está expandindo? O turismo, a gente sabe que está, né? O turismo no interior, ele se desenvolve, mas a cultura está indo junto? Eu acredito que com as leis de incentivo que chegaram, né, com a Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, está de fato se criando uma mola impulsionando o mercado cultural. Inclusive, claro, o dinheiro vindo, muitos interesses vêm, né? Muitas pessoas entraram nesse mercado, e ótimo que venham, mas eu acho fundamental que realmente a gente
trabalhar além da questão desse mercado crescendo, as leis de incentivo, temos que partir da base, né, da fundamentação do trabalho de treinamento dos artistas. É muita lei para criação de projeto, para criação de filmes. Lei Paulo Gustavo, ela é 70% dos recursos para a criação de filmes. Então o mercado audiovisual de Alagoas está crescendo muito. O que a gente gostaria é que fosse um pouco mais organizado e mais participativo. E isso é fundamental. Hoje, e divulgado com antecedência, porque toda vez que eu descubro, o negócio já fala, tem que entregar daqui a 10 dias. Exato. Eu acho, a gente tem muitas críticas a fazer hoje realmente à gestão. Mas a gente tem que pensar também que nós, artistas, temos que demonstrar nossa contribuição, sermos participativos, acompanhar de perto, né? E criticar quando tiver que ser criticado. Hoje eu vejo uma grande oportunidade de artistas se colocarem no mercado através das leis, de ganhar projetos, mas se não se preparar, se você não buscar ir lá para a Escola Técnica de Artes e buscar um curso que te qualifique, ou você ir para o mercado fazer pequenos trabalhos, ou sair do estado, buscar entender o conhecimento, você que se quiser fazer por si só, através de um projeto pegar a lei, você pode quebrar sua cara. Então eu acho que a gente está numa época muito boa, todo mundo querendo produzir, todo mundo se achando capaz, mas vamos fundamentar e buscar nossas qualificações. Eu acho que é isso, por isso que eu falo, a gente reclama muito, mas também cabe ao nós profissionais também a gente se preparar mais. Para o cara que é iniciante é mais difícil conseguir entrar numa lei dessa, porque para você montar um projeto desse não é fácil, né? Tem tantas regras e tantas nuances que o cara tem que fazer, né? Primeiramente, eu acho que a pessoa tem que ter essa questão de fazer projetos, né? Às vezes o cara é um ótimo artista. É caro o cara que faz projeto. O cara cobra uma fortuna para fazer o projeto. Hoje se criou um mercado, né? De fazedores de projeto. Existe esse mercado. Mas assim, eu acho que tem pontos que a gente tem que conversar. Eu vou dar um exemplo, que são os pequenos circos de Alagoas, que a gente já lutou tanto para que tenha as leis para eles. E tem, mediante as reivindicações. Mas os circos não têm capacidade. Tem um circo, o África do Sul, 40 anos de existência. Circo Novo Horizonte. Eles são lapidados ao dia a dia, naquela guerra diária de montagem e desmontagem do circo, da chuva que cai, a lama que passa, não sei o quê. Aí você vai chegar para eles e vai dizer para eles fundamentarem um projeto maravilhoso, fundamentado pensando em horizontes. Não é horizontes, é o passado, é a construção, é a continuidade. Como você cuida de gente assim, circense, né, por exemplo? Exato. Aí, essa questão dos projetos, eu acho que é uma questão que tem que ser revista, porque valorizar, às vezes, é você ter a visão do mercado e entender quem é quem. Então, assim, o edital é interessante, projetos abertos, mas é importante a gente estar olhando quem de fato são os profissionais do mercado. Então, eu acho que ainda falta um pouco de controle nesse sentido. Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, Lei Rouanet. Destrincha aí essa a Lei tríade. Paulo Gustavo, ela é uma lei que é mais voltada para o audiovisual. 70% dos recursos, 30% dividido entre todos os outros segmentos, mas é a lei que tem mais dinheiro. Então o audiovisual realmente na cultura hoje ele é o mais agraciado. A Lei Aldir Blanc, ela já é dividida igualmente entre os segmentos. Normalmente são 8, 9 segmentos, né, que são divididos, e para projetos de dança, circo, teatro, cultura nerd, artesanato. E a Lei Rouanet, ela já não é uma proposta de edital, ela é uma proposta de projeto em parceria com empresas, trabalhando com um imposto que é pago pela empresa obrigatoriamente, mas através dessa lei a gente consegue direcionar o dinheiro de um imposto para a proposta cultural. A empresa se favorece tendo a sua marca exposta, tendo a sua marca afiliada a um projeto cultural. Agrega valor, né? Isso.
E também ela de fato não tem custos. O que ela tem é responsabilidade de esse valor ser bem aplicado. Por isso que assim é difícil, porque você tem uma prestação de contas muito severa, além do que normalmente as leis obrigam, né? Então é um acordo com a empresa também, que vai se favorecer, vai ceder um dinheiro, mas ela tem as suas obrigatoriedades jurídicas. Então é a grande diferença. Assim, você vê que o profissional de cultura hoje, ele não tem também só isso. Eu vou dar uma quarta opção. E aquele que hoje eu acho que a gente está muito focado nessa questão do setor público, mas as pessoas esquecem do setor privado. Porque você tem empresas aí extremamente organizadas, a própria Braskem aí de Alagoas, que tem um fundo para cultura, você tem empresas de Alagoas que poderiam estar, de fato, te patrocinando sem lei de incentivo, é só uma questão de apresentação de proposta. Eu acho que isso é muito pouco explorado hoje na cultura. A lei criada por Ronaldo. E tem essa. Temos um Fundo Estadual de Cultura de 2002. Ronaldo Lessa, lei dele, que de fato não foi aplicada até hoje, mas são várias questões, porque o Ronaldo, ele naquela época, ele fez muita coisa, mas não dá para fazer tudo só em 8 anos. É muita coisa, ele tem que ser governador, tem que ter a caneta. E eu entendo. Ali, só o que foi feito para mim foi maravilhoso. Agora a gente tem outras coisas que, através dos anos, foi descoberto que, de fato, precisavam ser revistas. Ronaldo fez as bases, né? Ele preparou Alagoas para o desenvolvimento, né? Ali tudo na área cultural, inclusive, né? Com certeza. Na cultura foram grandes avanços. Mas agora a gente tem que começar a pensar em novos, como o Conselho Cultural Estadual de Cultura, Conselho Estadual de Cultura, que de fato hoje ele não agrega a sociedade civil. É uma proposta que eu já adianto, que eu levei ao Ronaldo, e eu acho que a gente tem que repensar isso. E o Ronaldo, quando fala de conselho, ele já, vamos conversar. Foi um dos assuntos que mais incentivou, né? E essa questão de Conselho Estadual de Cultura, a questão... Eu falo a isso... participação popular, ele acredita nisso. Isso. E eu falo isso os setores pensantes, né, daquela área tá toda junta ali definindo as coisas. E também acho que também falta também agora repensar a cultura. Precisa vir uma pessoa de lá de cima e falar, calma aí, deixa eu organizar a casa, porque tem a Secult, tem a Diteal, a gente tem o MISA lá, que está com a Secult. Nós temos os prédios públicos culturais que hoje, infelizmente, estão realmente precisando de reformas, mas que é um fato que eu estou vendo que está sendo movimentado, mas a gente precisa do Ronaldo junto, né? A gente precisa realmente de pessoas com esse pensamento. Nos últimos anos realmente prejudicou, mas acreditamos que agora, com esse momento que a gente está agora, com essas conversas, que a gente está conseguindo trazer as demandas para quem pode resolver, de fato, eu acho que agora pode sair alguma coisa. Como você disse, eu trouxe aí um documento para o Ronaldo, eu fiz um resumo, a gente teve muitas reuniões desse segmento, então eu fiz ali um resumo de algumas necessidades. Algumas eu posso adiantar, outras a gente torce pela conclusão. Mas uma realmente é que a gente tem essa visão do conselho, que a Diteal, ela tenha, que a diretoria de teatro de Alagoas, que hoje está com o Sam Menezes, que é um presidente assim que realmente fez toda a diferença. Ele fechou o Deodoro por coragem, por preocupação com o público, com os artistas, porque não é de hoje, já recebeu a casa daquele jeito. Coragem nunca faltou para ele mesmo. Foi muitas reuniões, e assim, existe hoje um projeto para a reforma do Deodoro que nunca foi feito. Então assim, eu acredito muito naquela gestão, e acho que a Diteal tem que ser reforçada. Entendeu? E eu soube já que teve reuniões com o Ronaldo. Então, assim, eu sinto que tem ali alguma coisa que possa acontecer e que o teatro esse ano ele realmente receba a atenção que ele merece. O Teatro Deodoro é a nossa casa aqui em Alagoas. Então, os artistas amam aquele teatro. O turista, ele encontra aqui cultura além de praia e festa? Se ele chega aqui, ele tem uma programação, ele tem
Até onde procurar essas informações? Aqui tem isso, aqui tem informação turística, cultural. Eu sinto que alguns anos atrás já foi melhor. Eu acho que essa questão do turismo, ela está muito focada realmente na turismo da beleza, das questões mais visuais, né, de natureza, mas o turismo em si como cultura, você me faz uma pergunta que é muito complicada, porque eu acredito que sim, que tem que ter mais visão de mercado. Essa questão da agenda cultural, ela é muito importante. A gente tem aí a DITEAL, que se organiza muito bem. A gente pode dizer que hoje a Secretaria de Cultura ela tem uma boa comunicação, que isso é importante, mas eu acho que a gente tem um trabalho para ser feito. Eu acho que tem que ser. A minha opinião é que posso dizer que tem que andar ainda mais uns 60%. Vou entrar um pouquinho na área de política. A gente passou por um período aí, porque quando você passa por um período conservador, a primeira coisa que esses caras tentam destruir e vão lá é a cultura, né? Então a gente passou por muitas fake news, né? Muitas fake news e principalmente direcionada para a área de cultura. Como é importante saber eleger, né, um presidente, um senador, um deputado, para que esses caras, quando cheguem lá em cima, eles trabalhem pela cultura, né? Tem gente teve uma época dessa, estavam querendo destruir os filmes antigos, minha gente. Que loucura! E tudo isso você sempre vê que parte do lado dos conservadores, né, bicho? Pois não é de hoje que um trabalho na cultura está sendo feito para quererem destruir da noite para o dia. Então, eu acho que hoje a classe cultural ela tem que se unir. Eu acho que não é contra uma pessoa, mas é contra a destruição da nossa história. A gente entende sim que essa política, normalmente no sindicato, por essa questão de sindicato, eu me mantenho assim, mas essa política de confronto às ideias progressistas, ela é altamente desconstrutiva e não leva a nada. Eu acho um absurdo uma pessoa querer falar de cultura sem nunca ter de fato se ambientado e entendido a vivência desses profissionais. Sim, tem cognição para isso. Isso. Né? Você querer avaliar um profissional artista maravilhoso de esquerda e você vai começar a ter preconceito sem querer ouvir as ideias, só porque talvez ele possa querer te convencer pela sua arte, por ser mais convincente, mas querer desmerecer o artista pelos seus posicionamentos políticos é um grande problema da atualidade. Historicamente, sempre a cultura, seja no nazismo, seja em todos esses movimentos conservadores, autoritários que a gente teve, a cultura ela é sempre massacrada, né, cara? Sempre. E é uma ferramenta política de mudança, de renovação, de levar a mensagem correta, de mostrar os melhores caminhos, às vezes, de contar as histórias necessárias. Então, hoje nós temos que nos colocar ao confronto, porque nós estamos sendo confrontados. Então, se o sindicato tiver que ser uma ferramenta para, de fato, fazer as nossas ideias. Hoje nós somos, acho que 90% do sindicato, nós somos progressistas. Nós temos um pensamento, uma linha de pensamento que é a partir da nossa vivência, do que a gente acredita que é o certo. Então, não quero desmerecer toda a nossa história querendo vir com algo aleatório. Nós chegamos, não é de hoje, então estamos prontos para o diálogo, mas infelizmente muitos não querem o diálogo. Aqui uma última pergunta. Esse é um ano de eleição. A gente vê os senadores e os deputados travando as pautas do povo, né? A gente vê um presidente querendo trabalhar as pautas do povo, as pautas de cultura, enfim. E chegou a hora do voto, né? Chegou a hora
de acabar com gracinha. Ah, vou votar nele porque ele é meu amigo. Ah, vou votar nele porque por isso ou por aquilo. Gente, é política. Política é coisa séria, é fazer lei. Se você é senador, se você é deputado, você tem que escolher alguém que vai trabalhar pela cultura, que vai trabalhar por você que é pobre, por você que é favelado, por você que é operário, por você que ganha pouco. É isso que tem que ver. Pô, ó, candidato de rico vai trabalhar para os ricos, entendeu? Você tem que pensar num candidato da sua área, do seu território, né? Um professor, sei lá, que tem a ver com a sua vida, que faça parte do seu contexto social. Essa galera que chega, que desce de paraquedas de um outro mundo, né? O mundo de Dubai, o mundo do jet ski, o mundo dos ar-condicionados maravilhosos, essa galera não vai fazer lei para tudo não, cara. Entendeu? Dudu, deixa aí tuas considerações. Brigadíssimo pela sua presença. Falei para vocês, cara, com PH. Dudu, fala aí com a galera suas considerações finais, querido. Eu digo que eu acredito muito no nosso momento atual, nos artistas e técnicos de espetáculo que temos hoje em Alagoas. Não só eu, como eles, acreditamos muito em um momento de revigoração, de reestruturação, e que de fato a gente pense realmente numa construção não só do nosso meio, mas que mudamos o nosso país, porque está uma bagunça, e a gente precisa realmente de posicionamento. As pessoas não podem ter medo, porque podem tomar e mudar tudo aquilo que a gente acredita. Então a gente não pode ter medo, a gente tem que ter coragem de enfrentar a quem nos enfrenta, e às vezes a gente tem que ir ao mesmo nível. A gente tem que ter coragem, e é muito importante. Eu acho que os artistas hoje eles estão num ano muito importante, e o posicionamento de cada um é fundamental para a gente lutar contra aquilo que de fato pode causar um grande problema para a gente. Hoje o nosso presidente Lula, ele esse ano, foi agora, uma semana, sancionou uma nova lei que regulariza ainda mais o nosso mercado, né, cultural, que é muito importante, criando a profissão do criador de conteúdo digital. Então, assim, essa bagunça, entendeu, de informações, de fake news, entendeu? Eu acho que agora a gente vai conseguir, de fato, conseguir dar palavra a quem de fato tem direito à palavra, e conseguir articular melhor essas informações jogadas do jeito que estão hoje, confundindo todos, entendeu? Falta realmente aquela visão de projeto, de como era antigamente, né? Da gente ter um projeto de gestão, um projeto, o vereador vai criar todas as suas demandas, e a gente realmente vê com esses olhos, né, do que agir com essa emoção, do que nessa histeria. Temos que sentar, entendeu? E ver o que é certo. Olha o que aconteceu, olha que ponto nós estamos. Então talvez esse ano, esse é o momento. O sindicato está voltando, outras estruturas culturais estão se organizando. Esse é o nosso momento, minha gente. Vamos chegar junto. Vocês sabem que eu estou aí, né? Vocês sabem que eu não arredo o pé. E se precisar na cultura, nós estamos na rua, viu? Estou aqui para isso. Faço questão de edital nenhum. Faço questão da cultura, da gente, de fato, ter uma liderança que represente o que, de fato, são os nossos ideais, as nossas vontades, os nossos projetos, os nossos pensamentos e tudo aquilo que nós planejamos para melhorar o que hoje é a nossa vida, né? O que a gente não consegue deixar de viver. Eu sou ator, sou diretor de espetáculos, né? Além dessa questão do Sindicato dos Artistas, e assim, só eu que vivo e amo sei o quanto é estar num palco e me sentir gratificado pelo meu espaço ser aquilo que eu sempre sonhei. Dudu, lindo. Olha só, não adianta ter um presidente bom e um congresso conservador não, viu? Se liga aí, porque é o que está acontecendo, ó. Tá tudo caro,
os bancos mandando no Brasil, mercado financeiro mandando no Brasil, e quando chegar na hora de aprovar as coisas para você, elas são travadas, estão lá, vão para a gaveta. Se liga na rede social, tem muita gente falando isso, preste atenção. Dessa vez, não vote por qualquer motivo, vote sério, vote certo. Não é isso, Dudu? É isso. Vamos organizar a casa, né? Tá precisando. E ninguém tenha medo. Vamos chegar junto todos e podem contar com a gente, né, Alexandre? Isso, conta com a gente aí. Tem políticos que já, sabe, tem gente boa e gente ruim em todo canto. E tem político que já provou que tá do lado do povo. É num cara assim que você tem que votar, viu? Um beijo, até o próximo. Beijo, tamo junto.